Então, naturalmente, você começa a se perguntar, bom, mas então qual é o desejo que faz falta e que importa ir atrás? E aí, bom, a filosofia responde o desejo pela sabedoria. Aliás, filosofia é isso mesmo, né? E no desejo pela sabedoria, você tem algumas coisas que você tem que considerar. A primeira delas é que quem deseja sabedoria é porque não é sábio. Então, isso é uma coisa importante. Desejar sabedoria é, antes de mais nada, saber que ela falta e que ela faz falta. Agora, entre faltar e fazer falta, aqui tem uma distância enorme, porque haverá milhões de pessoas que não são sábias e que não veem nenhum problema nisso. Então, é uma falta que não faz falta, mas para alguns pode fazer. É o caso do filósofo, né? Aquele para quem a sabedoria faz falta. Como isso nunca é 0 ou 100, isso são níveis diferentes, então o filósofo é aquele que tem alguma sabedoria e gostaria de ter muito mais do que tem e busca muito mais do que tem, porque isso lhe faz falta, propriamente. Então, naturalmente, ele proporá que a sabedoria é um desejo, um objeto de desejo contributivo da vida boa. E por quê? Não só porque você tem um benefício, digamos, consistente, mas, sobretudo, porque esse benefício, ele permite até mesmo avaliar o valor dos outros desejos. Quer dizer, ele respinga em toda a vida, ele respinga de bondade em toda a vida, dirá alguém, né? Ele contribui para a vida o tempo inteiro. E como se não bastasse, a sabedoria é das poucas coisas do patrimônio humano que você distribui e não perde, né? Distribui e não diminui. Dependendo de como você distribui a sabedoria, ela aumenta, mesmo distribuindo. Lembrando um pouco algum milagre aí que vocês conhecem da Bíblia, né? Você distribui e não acaba, né? Então, nesse sentido, a sabedoria ela tem alguns elementos interessantes. Agora, claro, você, nesse momento, se pergunta, mas o que é exatamente a sabedoria? E aqui a resposta é competência de reflexão sobre a própria vida, ou sobre a vida humana. E, naturalmente, direta ou indiretamente, todos os campos do conhecimento podem interceder na vida humana. Se você estuda a física, é por acreditar que, minimamente, a física ela contribuirá para a vida humana. Todo conhecimento, mais ou menos imediatamente, contribuirá para a vida humana, até mesmo aquelas reflexões que são específicas sobre a vida humana, como é a reflexão que eu estou fazendo hoje aqui, né? É uma reflexão que tem a vida humana por objeto direto, imediato, né? Então, essas reflexões, elas são altamente valiosas e a busca por elas configura um desejo de primeira classe, um desejo, eu diria, que configura uma propriedade valiosa da vida, né? Então, naturalmente, onde estão os obstáculos para isso, né? Os obstáculos para isso estão no fato de que aquilo que nós desejamos não resulta só da nossa reflexão íntima. Aquilo que nós desejamos resulta de um processo de socialização. Ou seja, a sociedade nos ensina aquilo que devemos desejar. A sociedade nos direciona, né? Quem quiser ler alguma coisa magnífica e apetecível e abordável sobre isso, podem ler um livro do filósofo da escola de Frankfurt, Marcuse, chamado Eros e Civilização. Eros e Civilização. Qual é a tese? A civilização, toda civilização tem uma espécie de protocolo que direciona o Eros, no sentido de salvaguardar uma certa ordem social. Então, toda civilização acena com troféus que você deve buscar em detrimento de outros que você deve evitar de buscar. Então, há um aprendizado civilizatório do Eros legítimo, do Eros autorizado. Então, quando você está lá no primeiro ano do ensino fundamental, a professora diz, você tem que estudar para passar para o segundo ano. Veja que aqui é um troféu que está sendo acenado, como se fosse um toureiro que acena o lenço vermelho para o touro. Venha
por esse lado, né? Venha por aqui, né? Vá para o segundo ano, né? Faça as coisas necessárias para ir para o segundo ano. Passar para o segundo ano é um troféu, é um objeto de desejo, você tem que perseguir. E, naturalmente, como a energia que nós temos é limitada, quando você direciona para um canto, você não direciona para outro campo. Então, veja como é interessante a civilização, ao direcionar o Eros, ela também se protege de manifestações desejosas que são perturbadoras, digamos, da sua ordem interna. Então, nesse sentido, você deve imaginar que na nossa sociedade capitalista, você tem troféus que são inerentes ao consumo, né? Você é aplaudido por ter consumido essa ou aquela coisa, e também troféus inerentes à vida profissional, à carreira, ao sucesso profissional, ao aplauso, etc. Então, você, tanto na produção como no consumo, você tem troféus que são acenados e que, muitas vezes, mobilizam toda a sua energia erótica, né? A sua energia desejante. Mobilizam de tal maneira a tua energia desejante que você perde o Eros para as atividades íntimas do final do dia, porque está extenuado, está com dor de cabeça, está destruído. A civilização te mobilizou de tal maneira que te sugou completamente em torno de um troféu a ser perseguido. Troca a civilização, troca o programa de orientação erótica que essa civilização respeita. No feudalismo era diferente, né? No Império Romano era diferente. Na nossa sociedade é do jeito que você conhece. A sociedade está o tempo inteiro te dizendo e te mostrando coisas que você tem que conseguir comprar, porque, né, senão você vai estar excluído de um certo grupo de pessoas que detêm aquilo. Número de câmeras atrás do seu celular, 3, 4, 5, 8, 18, né? Tablet 34, 35, 48, tablet helicóptero, tablet papel higiênico, tablet não sei o quê, tablet que dobra, que enrola, que coisa. E você vai sendo bombardeado com troféus que você tem que conseguir comprar, e para conseguir comprar, é claro, você entra num regime de trabalho muitas vezes escravizante, mas você não vê nisso nenhum problema, porque afinal de contas, isso tem te permitido continuar jogando o jogo. Muito bem, então eu acho que esse primeiro aspecto ficou fundamental. Mas então, aonde que o protagonismo entra aqui? Né? Aonde que o protagonismo entra aqui? E o protagonismo entra aqui exatamente na possibilidade que você tem de ter consciência de tudo isso e de pôr os seus limites. A possibilidade que você tem de ter consciência disso e pôr os seus limites. Isso é um protagonismo. Quem manda na minha vida sou eu. E como quem manda na minha vida sou eu desejo o que eu achar por bem desejar, desde que, claro, não comprometa definitivamente a vida dos outros, não seja crime, não seja coisa e tal, mas, tirando isso, quem manda na minha vida sou eu, e não vai ser, né, meia dúzia de marqueteiros, ou meia dúzia de publicitários, ou meia dúzia de pessoas que fazem esse tipo de trabalho sem ser oficialmente, mas que estão o tempo inteiro buzinando sobre o que você tem que desejar para continuar merecendo a sua atenção, o seu apreço, o seu aplauso, e você terá que botar a mão e dizer, deixa eu explicar, a minha competência para atribuir valores às coisas da minha vida é uma competência inalienável.